Isso aí é porque tá. Então vamos lá, né? Hoje, como eu falei aqui, vai ser uma questão sui generis. Tem algumas dúvidas, né? Graças a Deus, todos os irmãos aqui, eles estão tranquilamente, né, respaldados, mas se quiser continuar a aula, na outra aula a gente continua. Depois de terminar isso aqui, a gente dá continuidade, tá certo? Ao que foi colocado. É que a gente terminou na última aula Jesus como profeta, não foi isso, irmão Joel? Então vamos lá, né? Como foi abordado por aquele, não sei se quer que eu posso falar em nome daquele rapaz lá, que falou aqui no vídeo, né, que a gente elencou, ele quis rogar para si as questões do livro de Apocalipse, não foi isso? E ele disse lá que o livro de Apocalipse já se cumpriu no ano de 1900, no ano de 70 depois de Cristo. Não foi isso, amado Edson? O pessoal ele disse que se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, e isso é chamado de preterismo total. Quando nós conjugamos o verbo no pretérito na nossa linguagem, no português, nós conjugamos o verbo no passado, não é isso? Pretérito quer dizer coisas passadas. O livro de Apocalipse, né, ele tem várias metodologias interpretativas. Tem a interpretação literal, a interpretação histórica e a interpretação idealista. Bem, eu não quero me ater na questão da interpretação de como se deve interpretar o livro de Apocalipse, mas entendam. Para que eu possa entender qual que é o livro da Bíblia, eu tenho algumas coisas, né, que eu deva entender. Stanley Ellis fala isso no livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, que ele fatia ali os livros do Antigo Testamento, colocando a data para que as pessoas pudessem entender determinadas coisas. Vou lhe explicar. Por exemplo, o livro de Isaías, ele é datado no ano 700 antes de Cristo. E no livro de Isaías, a partir do capítulo 39, Stanley Ellis se chama de profecias de consolação. Do capítulo 1 até o 39 são profecias contra as nações, tanto a nação de Israel como as nações circunvizinhas. O que é que nós entendemos para observar que Isaías ele é um profeta? Do funcionalismo do profeta é ter uma visão das coisas futuras antes que elas aconteçam. Isso é questão de um profeta. E veja o que é que acontece. Isaías, ele profetiza o cativeiro do exílio da Babilônia. 150 anos antes, mais ou menos. 150 anos antes. Isaías 45, vocês sabem, diz que Isaías 55 diz que toma o meu ungido Ciro, fazendo referência a Ciro, que vai ser o líder do Império Medo-Persa 150 anos antes. Algumas pessoas dizem que o livro de Isaías não foi escrito no ano de 700 a.C. Eles dizem que o livro de Isaías foi escrito no no segundo século antes de Cristo. Se eu entender que o livro de Isaías foi escrito no segundo século antes de Cristo, vai ter um problema aí. Por quê? A questão da profecia de Isaías não é uma profecia. Ele só está escrevendo algo que já aconteceu. Tem um problema aí. Não tem um problema? Tem logo um problema interpretativo textual. Porque eu vou olhar para um texto da Bíblia e vou dizer, não, ele não é profeta. E Deus, e ele está escrevendo porque ele quer escrever. Nada que Deus falou a ele diretamente para que ele pudesse escrever. Pronto. Para entender o livro de Apocalipse, né, uma das questões, além da autoria, é a datação. A data do livro, da onde ele foi composto. Nós estamos vendo aí, eu coloquei essas duas referências, porque um é Vitorino, esse do lado mais esperto das letras, e o outro é Irineu de Lyon. Nisso aí, essa citação está no livro o livro de Apocalipse, né, comentário de nada mais nada menos que George Lade, que é um dos maiores teóricos escatológicos aqui do século XXI. Inclusive, ele já morreu. Ele coloca, veja a citação que ele faz, a datação de Apocalipse. Alguém pode ler essa parte aqui que está escrita aí no slide, por favor? Algum de vocês podem ler? Algum de vocês, né, no caso, pode ler?
Fernando, tá dando para ver aí, Fernando, na tua tela aí, o slide? Tá sim, tá sim. Qualquer coisa. Pronto, Vossa Excelência pode ler essa questão do que está positivado aí na sua tela? Posso. Então, leia, amado. Datação do Apocalipse. Irineu Bispo de Lyon, na Gália, no segundo século, escreveu: o Apocalipse surgiu faz não muito tempo, perto do fim do reinado de Dominiciano, quase na nossa geração, contra heresias. Isso é o Vitorino, livro, sabe, esse aí, Contra Heresias, é um livro que Irineu de Lyon faz, combatendo os gnósticos da época dele. Pode continuar. Vitorino, terceiro século depois de Cristo, escreveu: Quando João escreveu estas coisas, ele estava na ilha de Patmos, condenado por César Domiciano a trabalhar nas minas. Olha Comentário ao aí, Apocalipse 10:11. olha aí, vamos observar aí. Irineu de Lyon, nada mais, nada menos, ele é discípulo de Policarpo. E Policarpo é discípulo de João. Veja, João, nós acreditamos que é o escritor do livro de Apocalipse. O outro é Vitorino, que está dizendo aonde ele estava, e ele estava condenado por César Domiciano. Isso é uma análise histórica. Não precisa observar na história, amados, recente não, na história, não é? Dentro da cristandade, mas fora da cristandade, todo mundo afirma que César é o título. Domiciano, que foi um dos imperadores, Domiciano, ele começa a governar, né? Ele começa a liderar o Império Romano, ele como imperador, no ano de 89 depois de Cristo. Ora, a referência que está tendo da onde foi escrito o livro de Apocalipse, até Irineu de Lyon cita, que não foi muito distante do tempo dele, porque ele está no segundo século depois de Cristo. O que é que ele está dizendo? Que todos, isso a patrística, né, defende que o livro de João ele foi escrito na época de Domiciano, que é depois do ano 70 depois de Cristo. Já observando isso aí, acaba com toda a falácia, isso é só o início, de afirmar que o livro de Apocalipse, né, que ele já foi escrito e naquela época já aconteceu no ano 70. Ora, do ano 70 para onde começou o reino, né, no Império Romano Domiciano, tem uma diferença de quase 2 décadas, da qual João escreveu o livro. Já mostra aí, meus amados irmãos, que aquela falácia do preterismo já cai por terra, mostrando que o livro de Apocalipse ele é escrito depois da queda de Jerusalém. Já a primeira falácia que já vai sendo derrubada em relação a isso. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando nós falamos patrística, a gente fala do que é convencionalmente, né, chamado da doutrina dos pais da igreja. O que é isso? É que depois, quando o colégio apostólico chega ao seu fim, eles deixam alguns discípulos, lógico, né? Não existe mais apóstolos, mas eles vão dando continuidade ao ministério apostólico. Logo, né, são pessoas que estão mais perto da doutrina dos apóstolos, né? E pessoas, lógico que não digamos, sempre tem algumas divergências entre eles acerca de alguma doutrina bíblica. Mas isso a gente chama na teologia de consensus patrum. É uma expressão latim que é o consenso dos pais da igreja. Deixa eu explicar para você. Para qualquer interpretação bíblica consistente, qualquer uma, vocês estão me escutando, né? O que eu estou falando, porque está muito silêncio assim, eu acho que está todo mundo me escutando bem, né? O que eu estou falando, né? Também estou vendo sim. Então vamos lá. Escuta só. Para que tenha uma interpretação bem consistente biblicamente, existe a tríade da hermenêutica. Deixa eu colocar aqui no meu quadro. Vou colocar aqui no quadro para que você possa entender. Meu amigo quadro aqui, né, para que a gente possa observar. Vocês estão vendo esse quadro aqui? Está dando para vocês verem, amados? Vocês estão vendo o quadro? Sim ou não? Dá para ver.
Agora tem que puxar mais um pouco para a esquerda, eu acho. Né? Para cá? Não, o outro lado, professor. Para lá. Vamos lá. Agora. Agora. Aê, meu professor. Tá todo mundo vendo aí, meus amados? Vocês estão vendo aí esse quadro aí? Só é clicar na tela de vocês aí no meio que eu vou aparecer nessa tela onde vocês estão aí. Estão vendo aí, né? Todos os demais, os presbíteros aí, todo mundo tá aí, não é? Eu tô vendo. Então vamos lá. Amém. Eu posso... Amém? Vamos lá. Preste atenção aí. O que eu preciso para entender e fazer uma interpretação bíblica consistente? Está lá o livro Tríade, eu já mandei para vocês, posso mandar de novo, da hermenêutica. Hermenêutica. Tríade da... perdão, deixa eu tirar o acento circunflexo, é aqui. Tríade da hermenêutica, de Andreas Kontenberg, é um dos escritores. Para que eu possa entender um texto, eu tenho que estar nesse eixo, nesses três pés. Primeiro, eu tenho que entender a literatura. Tipo de literatura. Depois, eu tenho que entender ele historicamente, história do texto, como foi interpretado. E depois eu tenho que entender a teologia do texto. E a teologia do texto, né, se desdobra principalmente em exegese e os pontos sistemáticos. Eu vou colocar só um S aqui. Tá todo mundo vendo aí que eu escrevi, né? Certo aí? Então vamos lá. Que tipo de literatura é o livro de Apocalipse? Que tipo é? O livro de Apocalipse, eu posso ler o livro de Apocalipse, algumas partes do texto. Como eu leio os fatos narrados dos milagres de Jesus, sim ou não? Hã? Existe uma diferença quando eu falo assim, né? Canção do exílio, que é assim: na minha casa tem palmeiras onde canta o sabiá, e as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. O que é que vocês entendem disso aí? Que eu acabei de falar. Na minha casa tem palmeiras onde canta o sabiá, e as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. O que é que vocês entendem? Esse texto que eu citei, ele é literal ou ele é uma poesia? Poesia. Lógico que é uma poesia. Veja só, se eu interpretar esse texto num contexto de literalidade, eu tenho um problema. Você acredita que um canário aqui no Brasil é um canário igual ao de Portugal? Sim. Você acredita que o cachorro daqui é igual ao cachorro lá de Portugal, sim ou não? Sim. Mas se eu interpretar essa frase que eu disse, literalmente eu vou ter um problema. Porque na minha casa tem palmeiras onde canta o sabiá. E as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Quer dizer que, se eu for interpretar literal, eu vou dizer que tem o mesmo passarinho no Brasil, o mesmo passarinho que existe no Brasil e Portugal, eles são diferentes. Mesmo sendo o mesmo, não. É uma poesia que o escritor está fazendo a canção do exílio, dizendo que Brasil é melhor que Portugal. De forma poética. Quando o Edson diz para sua esposa, dizendo assim: rosas são vermelhas, violetas são azuis, sua boca é mais bonita com um pedaço de cuscuz. O que é que ele está dizendo? Ele está falando de forma poética, embora que essa brincadeira não mais. Ele está utilizando a poesia para dizer o quanto ama a sua esposa. A literatura do Apocalipse, já está dizendo, é a literatura apocalíptica. Ezequiel 37. Aquilo é literal, meu irmão. Ezequiel 37. Os ossos secos, eles estão se juntando literalmente, é isso, é? Me digam. Sim ou não?
Cadê, amado? Vão responder ou não? Eu quero que vocês respondam aí. Se o livro de Ezequiel 37 e o Vale dos Ossos Secos é literal aqui, né? Eu estou escutando não, irmãos. É porque Professor, aqui tá cortando muito. A gente não Está deu pra cortando explicar. muito. Não sei os outros. eu não sei os outros. Ô, irmão, já tá cortando, tá normal aí? Como é que tá por aí? Não, faça pergunta de novo. Tá cortando. Aqui cortando começou a muito, cortar professor. também, a imagem tá toda embaçada. Isso não, rapaz. Está cortando, é? Som. Está cortando muito, é? Tá Tá, travando. professor. Tá, agora faça de novo a pergunta. Vocês estão me escutando melhor agora ou tá cortando ainda? Meu Deus do céu. Melhorou. Porque eu tô aqui, né? Eu troquei a internet justamente para que não tivesse problema nenhum. Tá tendo problema, é? Melhorou agora. Agora tá Melhorou, melhor. Mas foi? quando o senhor fala assim, seguido assim, aí corta muito, tá travando. Som, tá cortando? Som, tá cortando ainda ou tá melhorou? Entrou. Vamos lá. É porque o senhor é mais rápido que a internet. Nada? É não. Vamos lá. Deixa eu lhe explicar. O livro de Ezequiel 37, tem um Vale dos Ossos Secos, não é isso? Sim ou não? Sim. Pronto. Ezequiel 37, eu posso ler aquele texto de forma literal ou de forma apocalíptica. Realmente, os ossos secos se juntaram, é isso que Ezequiel quer dizer, através daquilo que Deus diz a ele, é isso, é? Para mim, é Apocalipse. É uma visão, né, pai? É uma visão, é uma literatura apocalíptica. Os ossos chama da estruturação espiritual. Quando diz ali, levando em consideração de onde Ezequiel está no exílio da Babilônia, o pessoal está vendo espiritualmente, pifiamente, e ele está vendo ele está tendo uma visão de restauração. Eu tenho que levar isso em consideração quando eu vou interpretar um texto. Eu não posso, meu Deus do céu, ver determinadas coisas que lá no texto de forma literal, eu tenho que dançar conforme aquilo que o texto está dizendo. O livro de Cantares de Salomão é um livro de poesia que está sendo cantado. Não tem nada a ver de dizer que é Cristo e a igreja, não tem nada a ver. Nenhum texto acrescentado no Novo Testamento em relação a Cristo. É literal. Aí, nada mais, nada menos, é uma canção de um casal apaixonado e uma apologia, uma defesa do casamento heteronormativo e monogâmico. Quer dizer, um casamento entre heterossexuais e um casamento monogâmico, quer dizer, entre duas pessoas e não mais. A história, como a história interpreta o texto, como os pais da igreja, outras pessoas passando na época medieval, entender esse texto. Porque se eu não olhar para a história, eu estou cometendo os mesmos erros que outros fizeram e pode machucar e macular o texto de introdução à interpretação bíblica de Gutenberg, de William Klein. Porque nós olhamos para a história da igreja. Por quê? A história interpretativa. Para que a gente possa acertar onde outros acertaram e a gente não possa errar onde eles erraram. Testemunho de Jeová. Todos que erram para interpretar o texto da Bíblia já aconteceu na história. Não aprenderam na história da igreja que não conhece. Os testemunhos de Jeová, quando e Cristo é a primeira criada por Deus, esse texto, a história da igreja contra o bispo Ário, o concílio de Nicéia em 305, já tinha destruído essa tese. 1500 anos antes de Russell, do Testemunho de Jeová, já tinha acabado essa tese. Já tinha destruído isso. Você está me entendendo, irmão? Olha, ler a Bíblia é um compromisso muito sério. Muito sério. Não é à toa que a Provérbios 21 vai dizer: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem dela saberá comerá o seu fruto. Deuteronômio 30 e 19. Eis que tomo os céus e a
voz para escolher a morte ou a vida, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Meu professor, eu não sei Tem se os coisa- irmãos estão escutando tudo lá, se os irmãos também estão escutando, mas tem coisa que não dá para entender nada, nada mesmo, meu professor. Tá travando muito, eu troquei a internet. Me Tá dê cortando aí. muito. Peraí, viu? Tá cortando Tá muito aí. cortando. Demais, tá? Tá cortando. Peraí, me dê 2 minutinhos aqui, rapidinho. A gente vai continuar essa aula. Nem que a gente termine hoje de meia-noite. Mas a gente vai terminar essa aula aqui. Peraí, viu? Não é possível, não, bicho. Vocês estão me escutando aí? Me aguardem aí. 1 minutinho aí. Tá certo? Rapidinho. Vou voltar. Veja, tá cortando ainda, amados. Vejam aí. Som. Ok, som. Agora tá bom, professor. Muito bom. Som, tá cortando Tá não? bom. Tem também. Pronto, eu vim aqui, viu, amado? Tá tudo certo agora, veja aí. Som. Tá tudo ok? Sim. Tá tudo escutando o que eu botei aqui para ver aqui. Tô escutando. Tá tudo bem, né? Me desculpe aí, mas se preocupe não que a gente vai continuar essa aula aqui, é muito importante para a gente. Né? Deixa eu ver aqui. Tá tentando. Tá na reconexão aqui, deixa eu ver aqui. Pediu aqui.
Essas internet, meu amado, eu vou ser sincero a você. Eu vou ser muito sincero mesmo. Eu não conheço a internet boa em canto nenhum. Por incrível que pareça, em canto nenhum eu conheço a internet boa. Mas, sinceramente mesmo. Quer dizer que agora tá bom, né? Agora tá tudo tranquilo, né? Agora tá tudo tranquilo, graças a Deus, né? Vejam aí. Som. Vê se estão cortando aí. Polimeroscai, politropos profetais. Tá cortando aí? Não, tá bom, professor. Então vamos lá. Aqui tá normal, viu? Tá bom. Tá dando pra entender essa língua estranha aí. Línguas estranhas, né? Não, isso é em grego. Isso é em grego mesmo. Vamos lá. Tá vendo a tela aí? Deixa eu botar aqui. Tá dando para ver a tela aí? Estão me escutando bem? Então vamos lá. Pronto, agora dá para ver na tela, né? Tá cortando não, né? Vamos lá continuar. Dê um sinal aí com a voz aí. Irmão Robson, alguém de vocês aí, dê um sinal com a voz assim. Tá tudo certo, professor? Só para eu entender isso aí. Tá ok. Pronto, então vamos lá. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Tríade da hermenêutica, 3 pontos para que a gente possa interpretar o texto bem. Literatura, história e teologia. Literatura, quando eu for interpretar um texto, eu tenho que andar conforme a música da literatura. Se o texto é de poesia, eu tenho que interpretar a poesia. Se o texto é uma parenese, que é exortação como as cartas paulinas, eu tenho que respeitar essas questões. Beleza? História. O que é que a história me ajuda para interpretar a Bíblia? Eu vou observar. Veja só, não estou dizendo que você é obrigado, para interpretar um texto certo, que você tem que olhar Spurgeon, Lutero, Calvino, John Knox, Gerando Savonarola, Hudson Taylor, Policarpo, Tertuliano, Clemente de Roma, Clemente de Alexandria. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que vai lhe ajudar para que você não possa errar, nem tampouco, né, errar, e lhe ajudar a acertar mais com as pessoas que acertaram outrora. Beleza? Vamos lá. Teologia. Teologia é exegese, a exegese do texto, que leva em consideração para quem foi escrito esse texto, datação, política da época, por que escreveu esse texto, para que escrever esse texto, e aqui... Eita. Escutem, não fiquem tristes, mas é uma verdade. Você tem que ter, no mínimo, conhecimento das línguas originais, grego e hebraico, para fazer uma boa exegese. Estão entendendo aí? Sim. Vamos lá. Conhecimento, dependendo do andejar da turma, mais na frente a gente pode ter aulas de grego, viu? Nenhum curso médio ou básico de teologia dá aula de línguas originais. Mas dependendo lá na frente, a gente pode entender. E quando eu vejo teologia sistemática. Cristologia. Por exemplo, a teologia sistemática vai dizer que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Que é o que a gente está estudando. Quando eu vejo Jesus dizendo está com fome, Jesus com fome? Como é que Deus pode ter fome se ele é perfeito? Porque a gente compra para manter a nossa energia. Não, mas eu entendo que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Jesus está na sua forma humilhatória. A forma humilhatória que Deus que fez homem habitou entre nós. Essa é a ideia. Teologia sistemática. Existe alguma contradição na Bíblia? Não, porque a teologia sistemática, a bibliologia vai dizer que não. O que pode acontecer é porque eu não entendo o texto e posso dizer que a Bíblia contém falhas e contém erros.
É isso que se tem para interpretar um texto. Vamos lá, vamos passar o slide aqui para que a gente possa entender. Isso aqui é o básico dos básicos para entender a interpretação do texto. Vou botar aqui para compartilhar mais uma vez, apresentar a tela, uma janelinha aqui, que a gente tem, tá certo? Pronto. Já ficou comprovado por A e por B que é falacioso dizer que o livro de Apocalipse foi escrito no ano 70 depois de Cristo, um pouco antes da queda de Jerusalém, tá certo? A gente viu que a história, Tertuliano e juntamente Vitorino, citado por George Lade, vai dizer que entender o livro de Apocalipse, escrito no ano 70, é mentiroso. Não entendem de Bíblia, de historicidade, de exegese, de hermenêutica. Não entende uma pessoa que dizer que o livro de Apocalipse foi escrito no ano 70. Eu tenho amigos meus que são preteristas parciais, Amadeu, mestre em filosofia, formado em teologia, mas também não entende que o livro de Apocalipse foi escrito no Império do César Domiciano. Alguma dúvida aí com relação a isso, amados? Não. Já está mostrando que é falacioso. Agora, no outro slide, nesse outro slide que vocês estão vendo aí, tá? Vocês estão vendo aí o slide que está colocando? A gente vai derrubar. Falácia é uma fala mentirosa, tá certo? Falácia é uma pessoa que fala alguma coisa que parece verdade, mas no fundo não é. Vamos lá. A primeira falácia que está escrita aí, qual é, meu amigo Edson? Falácia Do do advento. advento sobrenatural. Que advento sobrenatural é esse que foi colocado por aquele babaca daquele vídeo lá, aquele falso profeta, aquele amaldiçoado, foi dizer, escute bem, fazer uma pergunta a você. Se hoje aconteceu o seguinte, aqui na cidade do Recife, acontecer de um ônibus bater em outro ônibus de frente e morrer 20 pessoas, você acredita que essa notícia passaria, né? Seria televisada, né? Passaria na televisão, nos repórteres, mostrando esse acidente? Sim ou não? Sim. O caso de Susana Ristoffen, aqui no Brasil, no ano 2002, que todo mundo conhece, que foi uma mulher que matou os seus 2 pais para ficar com a sua herdade. Vocês lembram disso? Sim. Mamonas Assassinas, no ano de 1995, o avião caiu de uma das bandas em ascensão aqui no Brasil. Não sei se o Fernando tem mais de 30, mas quem tem mais de 30, assim como eu, lembra dessa banda, que o avião caiu, morreu 5 pessoas. Você lembra ou não lembra? Sim. Sim. Você lembra, né? Vocês lembram das Torres Gêmeas, que caiu lá nos Estados Unidos, dia 11 de setembro de 2001? Alguém lembra disso aqui? Os kamikazes bateram. Todo mundo lembra, né? Desse evento que aconteceu. Então, vamos lá. Todo mundo sabe que Jerusalém caiu que não é no ano de 70, ela caiu literalmente. O muro caiu em 70, e em 72 é quando os judeus, literalmente, é conceituado que perdem as batalhas. A batalha, quando eles são pegos em Massado, o Império Romano massacra algumas pessoas, tem um suicídio coletivo ali, e alguns judeus resistentes morrem. E isso, a história dentro da ambiência da igreja, dentro da igreja e também fora da igreja, diz que Jerusalém, a prova diz que está lá, o Muro das Lamentações em Israel até hoje. Está lá. A arqueologia prova que foi no ano de 70, a história nos prova. Agora eu vou fazer uma pergunta a você. Se hoje, se sumisse 200 pessoas aqui em Recife, de uma vez só, sumissem 200 pessoas aqui em Recife, vocês acham que essa notícia seria registrada?
Com certeza. E aí, meu presbítero Ronaldo? Amém. Essa notícia seria digamos, registrada, essa notícia? Meu presbítero Joel. Não. Não, calma. Se sumisse 200 pessoas hoje, 200 pessoas, as famílias não soubessem como essas pessoas sumiram, mas 200 pessoas, numa noite só, sumissem. Você acha que essa notícia seria televisada, registrada, se outras pessoas ficassem? Eu acho que sim, se sumisse 200 pessoas, 200 famílias, eu acho que ia passar na televisão, né? Aí eu faço uma pergunta a vocês agora. Aquele rapaz daquele vídeo disse que o arrebatamento aconteceu. O arrebatamento aconteceu. Como é que esse advento não foi registrado? Nem pela igreja, nem pela história, porque existe registro de outros eventos menos importantes do que esse. E como é que a história nem a igreja notificou que existia um arrebatamento no ano de 70? Me explica agora. É verdade. Só Tem falar base que isso é uma falsa revelação. Tá vendo você? Uma simples dedução de lógica mata essa questão desse advento sobrenatural, da questão do arrebatamento. Como é? Veja só, se a queda de Jerusalém foi registrada em 70, o incêndio que Nero colocou do dia 17 de julho a 24 de julho de 64 foi registrado. Foi registrado, veja só, foi registrado que Calígula, antes dele morrer, ele declarou guerra a Poseidon. Foi registrado que o irmão de Nero, que ele matou, o irmão de Nero, ele com 14 anos ele morreu porque a mãe dele, Messalina, quis que ele assumisse o império. E ela foi casada com o tio dela, que foi Cláudio. Nero é filho adotivo de Cláudio. Cláudio é casado com a sua sobrinha, que é Messalina. Isso está registrado. Se esses eventos que são menores foram registrados na história, como é que um evento de um arrebatamento que levou mais de 10 mil pessoas, eu vou dar só um chute, só na cidade de Coríntio, Lúcio Múmino registra que tinha mais de 200 mil pessoas. Se suponhamos que 10 mil pessoas fossem arrebatadas, como é que as pessoas não registrariam que 10 mil pessoas sumiram no mesmo dia, de forma sobrenatural, que ninguém sabe o paradeiro dessas pessoas? Como é que não está registrado na história? Não tem sustentação lógica histórica. Vamos lá, essa é a primeira. A questão de que o livro do Apocalipse foi escrito em 70 já caiu por terra. Essa falácia do arrebatamento de 70 também caiu. Vamos lá. A falácia, qual é essa falácia aí? A segunda falácia aí, meu amado irmão. Meus amados irmãos. Qual é essa segunda falácia aí? Me digam aí, qual é o nome? Quem foi essas pessoas que falaram, que profetizaram essa questão de 70? Quem é a religião? Quem é a pessoa que eu não entendi essa parte? Tem várias que a gente está colocando aqui. A gente recebeu, eu já tinha visto, né? Alguns vídeos desses camaradas aí que não entendem nada de Bíblia, falando um monte de coisa, e muitos ditos crentes, né? Que não é o caso de ninguém aqui, algumas pessoas, né? Sendo, digamos assim, ficando esfuziantes com essas mentiras, vendendo uma ideia de que essas coisas aconteceram, e a gente está rebatendo isso aqui ponto por ponto. O primeiro ponto foi a ideia de que Apocalipse foi escrito em 70 antes da queda de Jerusalém. Mentira! O segundo ponto é a falácia do advento sobrenatural, dizendo que o arrebatamento já aconteceu em 70. Isso é chamado de preterismo total. Está mostrando aí, eu estou mostrando que o raciocínio lógico diz que esse evento não aconteceu através da historiografia. E agora, qual é a segunda falácia, para que a gente possa entender? Esse daqui é o que o pessoal fala muito, desculpa a expressão, eu vou falar algumas coisas aqui, não fiquem tristes, algumas pessoas analfabetas funcionais vão dizer uma coisa que não entende nada de língua original e vão dizer essa falácia na nomenclatura é que dizem, né, que o nome Jesus
é um nome pagão. Olha para isso, falam com a boca cheia, o nome Jesus é pagão. Porque o nome Jesus, separando da porco ou cavalo, olha que coisa linda. Porque foi uma adulteração de Jerônimo na Vulgata Latina, que é do ano do quarto século. Aí vão dizer que o nome Jesus é um nome pagão. E se você não chamar Yehoshua, você vai para o inferno. Ou então você está chamando o nome pagão e a sua igreja, o seu grupo lá que você tem, são um monte de pagãos. Né? Então vamos ver se esses camaradas estão certos em relação ao nome de Jesus. Primeiro que ele não conhece nada de Bíblia. Né? Vou apagar logo aqui. Eu já ouvi falar, um rapaz mesmo que fez parte da igreja dele, ele mesmo disse que do português pro grego, acho que é cavalo mesmo, é cavalo ou é burro que ele fala. Primeiro que ele não entende separação silábica, né? Já começa por aí. Segundo, não sabem nada de separação silábica em grego. Mas vamos lá. Como é que se separa a palavra casa? Vocês estão vendo aqui? A palavra casa aí? Como é que separa a palavra casa? A palavra casa se separa assim, A divisão silábica Não. é assim? Não. Ela se separa assim, Não. Ou ela se separa assim? Assim. Ela se separa assim. Isso é regra de português. De qualquer língua tem divisão silábica. Tem sílaba tônica, que é onde existe a acentuação. Não é isso? Então vamos lá. Alguns imbecis, né? Deixa eu escrever em grego aqui. Alguns imbecis, isso aqui é Jesus. Isso aqui é um sigma que tem som de S. Isso aqui é um sigma final que tem som de S. Isso aqui é um RUY que tem som de U. Que não é U, né? RU. U, né? Ui. É como se fosse um U em francês. E o nome Jesus, né? Isso aqui é IE. Isso aqui não é um J, é um iota. Isso aqui é um eta, que tem som de E. No caso, como não tem J, né? Isso aqui é um iota, isso aqui é um I. E Jesus é como está escrito no grego. Aí alguns imbecis dizem que trocaram o iota por um J, latinizando, dizendo que esse J é em homenagem a Júpiter, que é um deus pagão. Meu Deus do céu! Ora, poderia ser J em relação a qualquer outro nome, mas eles dizem que é em homenagem a Júpiter. Vamos lá. Quando o pessoal faz a divisão silábica desse nome aqui, deixa eu explicar. A divisão silábica desse nome, Jesus, o pessoal diz que é isso aqui, ó. No grego. Eles dizem isso. Ie, que é uma homenagem a Júpiter, e Sus, que eles dizem que Sus, traduzido para o hebraico, né? Que é essa palavra aqui. Sus, né, porque a vogal está aqui embaixo. Deixa eu colocar aqui. Essa palavra aqui, né, que lógico que não tem nem vogal no alfabeto. Eles dizem que essa transliteração para o hebraico, shus, quer dizer porco. Só, meus amados irmãos, que para esse SH, né, porque porco é assim, ó. Porco é assim. Na transliteração hebraica. Só que esse sim aqui, na tradução, ele não é SH. Ele é S. Já começaram errando nisso. SH, se essa letra aqui, Samek, tivesse aqui. Só que essa letra não está aqui, ela está aqui, no final. Já outro erro na transliteração. Já mostra o erro crasso. E outra coisa, o nome Jesus em grego, ele não se divide assim. Ele se divide assim. Iota, eta, sigma, e essa designação, que é o final da palavra,
que a gente chama de designação, que tem declinação, é a mudança. Fica assim. Não é assim, como eles dizem, é assim. Que não tem nada a ver com essa ideia de Deus porco. E outra coisa, o Deus cavalo. Porque cavalo em grego é hipótamos. Perdão. Que é ripo, perdão. É ripo em hebraico. Em grego. É a palavra ripo. Tamos é rio. Hipopótamo é o que o pessoal chama de cavalo do rio. Tem nada a ver com essa palavra aqui. SUS. Tem nada a ver. O pessoal não entende absolutamente nada. O nome Yeshua que eles querem falar é o nome que aparece em Neemias capítulo 6. Que é a ideia do nome. Que é a ideia do nome, né? Que é uma, digamos assim, escute bem. É porque geralmente, até nós fazemos isso. Por exemplo, o nome da minha amada é Patrícia. Aí muitas vezes a gente quer abreviar, eu chamo ela de Pati. Eu chamo ela nome Pati. Eu estou diminuindo a pessoa dela ou estou me referindo à mesma pessoa? Eu estou me referindo à mesma pessoa. A mesma coisa porque o nome Josué é Yehoshua em hebraico. E o nome Yehoshua é a mesma coisa porque o nome, na teologia do nome, Yehoshua quer dizer Deus salva. Aí como existe, que eu falei para vocês, a Septuaginta, né? Que é a primeira tradução do hebraico para o grego, na Septuaginta, é o mesmo nome de Jesus, Jesus, que quer dizer Deus salva. Tem nada a ver com Deus cavalo, Deus porco. Quem está porcalhado é a pessoa que inventou o nome desse. Que não conhece nem grego nem hebraico. Uma visão simples para mostrar que isso não tem base para absolutamente nada. Cavalo é hipo, não é sus. A transliteração para um SH para se tornar cavalo em hebraico tinha que ter um samek no lugar de um sim. Um sim é só S, um samek é que é um SH na tradução. Meu Deus, é algo assim, meu Deus, isso é absurdo demais. Aí você vê um pessoal que roga para si, deixa eu ter aqui o quadro, que evoca para si uma ideia da qual o texto não quer dizer, aí fica aquela ideia, não, você está adorando um Deus pagão. Quem sabe o certo sou eu, né? 2000 anos depois da igreja, não, mas quem sabe o certo sou eu. Quando eu digo um negócio desse, meus irmãos, essa revelação secreta ou qualquer coisa desse tipo, ou porque Deus me disse, ou qualquer coisa desse tipo, eu estou negando que Deus pode preservar uma doutrina do texto, ou então uma doutrina central. Eu estou dizendo que Deus não é capaz de preservar. E outra coisa, quem dá a revelação sou eu, e não os 2000 anos de igreja que existem. Por exemplo, por que nós não acreditamos na virgindade perpétua de Maria? Porque a virgindade perpétua de Maria é só debatida no 4º século depois de Cristo, bem mais tarde do que quando foi escrito o texto da Bíblia, que foi no 1º século. Fora os argumentos em grego. Porque assim, eu não tenho como falar algumas coisas, porque assim, pode dar um nó na cabeça de vocês, né? Tem grego aí, tem uma diferença do grego e português. Por exemplo, quando diz que lá em Mateus 1,25, que José não conheceu Maria até que Jesus nascesse, a palavra ali, o verbo, é um verbo no tempo imperfeito progressivo. O verbo imperfeito progressivo é a ideia de que uma coisa, quando foi registrada, não tinha acontecido. Mas com o passar do tempo, aquela coisa iria acontecer. É o que está dizendo o texto. José não conheceu Maria até quando Jesus nascesse. Depois disso, ele botou a camisa 10, braçadeira de capitão e fez outros filhos lá também, igual ao irmão Edson. Que tem outros filhos. Isso é simples. A gente está falando isso aqui, meus irmãos. Vejam,
simples coisas, simples fatos, para que a gente possa entender. E você me diz, professor, essa aula tem a ver com o que a gente está estudando de Cristologia? Sim, claro que tem a ver. Por que tem a ver, professor? Claro que tem, porque tá logo batendo na pessoa de Jesus. Lembra na primeira aula que eu falei, Cristologia Calbart? Me diz a tua cristologia que eu vou dizer quem você é. Se eu dizer que eu estou adorando o nome de Deus errado, né, eu estou adorando um Deus cavalo, você pode ver que no dia a dia isso vai acontecer. Inclusive, a maioria dessas pessoas, elas são desigrejadas, até que é um termo mentiroso, porque elas dizem que não se reúnem de forma física, mas pela internet essas pessoas estão se reunindo. Pronto, então, a primeira falácia do livro de Apocalipse foi quebrada, mostrado que é errado. A falácia do advento sobrenatural também mostrou que é mentira. A falácia na nomenclatura do nome de Jesus também foi quebrado. E agora, vamos lá para essa questão dessa... Qual é esse ponto aí, esse outro ponto que tem aí, que a gente colocou aí? Lê aí, meu irmão, meu presbítero Joel. Segundo ponto. Terceiro. A burrice institucionalizada. Essas pessoas que abirrogam para si, que tem a revelação certa, a interpretação correta, dizendo essas outras falácias que a gente levantou, isso chama-se de burrice institucionalizada. Eu vou provar. Por quê? Eles dizem que aquilo que foi escrito não serve mais. É o que eles estão dizendo. Aquilo que escreveu Isaías serviu para Isaías não mais. Vou mostrar que é burrice. Vamos lá. Quando se fala do nascimento de Jesus, lá em Mateus, capítulo 1, os anjos aparecem, o evangelista Mateus, ele coloca no texto, comprovando as profecias de Jesus, Isaías 700 anos antes de Cristo. Ele cita Isaías 7,14, dizendo, vamos lá, e a virgem conceberá e dará luz a um filho e lhe porá o nome Emanuel, que o significado é Deus conosco. Se o que eles abirrogam, dizendo que, quando foi escrito para Isaías, foi para aquele tempo, como o evangelista Mateus colocou no texto 700 anos depois o cumprimento de uma profecia. Outra, deixa eu dizer uma coisa para você logo entender. Tudo que tem no Novo, não existe Novo Testamento, isso é uma nomenclatura tardia. Existe o que a gente entende que é a continuação do Velho. O Novo Testamento, quando está dizendo o texto, a gente chama isso, né, que é uma ideia de Mileto de Sardes. Alguns dizem que é de Justino Mártir, como Alistair McLaren no livro Teologia Histórica. Mas vamos lá. Quase todos os textos que Paulo escreve, que os demais escrevem, são textos tirados do Antigo Testamento. A palavra regrafê, tempo perfeito. Uma coisa que aconteceu lá atrás e continua fazendo seus efeitos. Mateus capítulo 4, a disputa profética entre Jesus e Satanás. Satanás leva Jesus, está no deserto da Judeia, 40 dias e 40 noites, o Espírito leva Jesus para ser tentado e diz o texto lá. Satanás aparece para ele e diz, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que Jesus respondeu? Não pode pão viverá o homem. Mas tem uma palavra antes. Viu? Tá certo, mas tem uma palavra antes. Está Está escrito. escrito. Está escrito. Vamos lá para o nosso quadro, né? O que foi que ele disse, amados? Está escrito. No verbo grego é um tempo perfeito. Deixa eu explicar o verbo grego para você entender. O tempo perfeito, eu vou simbolizar por essa bolinha aqui. Vocês estão vendo aí? Essa bolinha? A ideia do tempo perfeito do grego, diferente do tempo português, é uma coisa que aconteceu no passado e continua
fazendo seus efeitos. Quando Jesus diz regrafê, né? Bota o quadro mais para a esquerda, professor. Para cá? Tá vendo agora? Para a esquerda, para lá mais. Para cá? Tá dando para ver agora? Mais um pouquinho, para lá. Aí. Vamos lá. Re. Está escrito. No tempo, que é o tempo perfeito no grego, é uma coisa que aconteceu lá atrás, no passado, e continua fazendo os seus efeitos. Vamos lá? Jesus está no século I. Quem escreveu isso? Moisés. 1400 anos antes de Jesus. Como é que eu digo que um texto foi lá para Isaías? Lógico que tem algumas coisas que foram. Lógico que tem algumas coisas, como profecias que aconteceram de Isaías 45, se viu para Ciro. Isso aconteceu, mas os princípios continuam. Fatos históricos, mas os princípios continuam. De punição, de Deus conosco. Isso continua. Isso, lógico, tem alguns fatos que aconteceram, mas eles dizem que tudo foi escrito lá atrás. Por que eu chamei de burrice institucionalizada? Porque essas pessoas não têm conhecimento dessas línguas, não têm conhecimento teológico, e começam a dizer essas burrices e tentam institucionalizar, fazendo grupos de internet, porque esse pessoal só tem liberdade na internet. É aquilo que Humberto Eco disse, que fez o livro Em Nome da Rosa, O Nome da Rosa, que inclusive virou um filme. A internet veio dar voz a um monte de burro. Felipe Neto, Whitson Nunes, Anitta e outros tipos de porcaria que a internet veio dar nome. O pessoal consumindo esse tipo de lixo. É isso que eu tenho a dizer. Por isso que eu chamo, não tem conhecimento das escrituras sagradas para estar doutrinando o povo. Agora pega um monte de povo, um monte de gente, né? Que a gente sabe, né? Que o brasileiro ele não gosta de ler, não gosta de estudar, não gosta de fazer nada. Ele gosta de Netflix, ele gosta de futebol final de semana, ele gosta de fazer churrasco final de semana, tomar cerveja. Ele gosta disso. O outro ponto. Qual outro ponto aí, para a gente encerrar essa parte? Qual outro ponto? Som, vocês estão me escutando? Qual outro ponto aí? Lê aí o outro ponto aí, por favor. Falácia da destruição de sistema. O que é que eles vão dizer? Não, você está sendo manipulado pelo sistema da igreja. Não é isso que eles vão dizer? Nós estamos aqui para destruir o sistema. Verdade, verdade. É só nessa tese que bate mesmo. Mentira. Eles estão construindo um sistema dizendo que é fora do sistema. Eles não estão destruindo o sistema, eles estão construindo um sistema. O mesmo púlpito que tem, eles se reúnem. A mesma igreja que ele tem, eles querem. Sabe o que eles querem? Eles querem libertinagem. Esse pastor do Satanás, esse filho do diabo, que falou aquelas coisas na internet, ele vai dizer que Jesus levou todos os nossos pecados e a gente não comete pecado e não deve estar preocupado com o nosso pecado. É isso mesmo que ele fala. Eu acho que é miserável mesmo. Como é que não existe pecado, irmãos? Como é que não existe erro? Observe para nossas atitudes no nosso dia a dia. Já disse C.S. Lewis, para nós sabermos o quanto nós somos maus, é porque todos os dias nós tentamos ser bons. Se não existe pecado, irmão, ter um sistema penitenciário errado. Se não existe pecado, como eles dizem, o que acontece é o que então?
irmão matando o irmão, filho matando o pai, pai matando o filho e outras coisas mais, é a degeneração moral. E outra coisa, quando eles dizem que não existe pecado, eles se acoplam com toda a ideia de esquerda, com a escola de Frankfurt, com Simone de Beauvoir, como Friedrich Nietzsche, com Freud, com Lacan, com Carl Roger, com Jean-Paul Sartre, Karl Marx e os demais que dizem que essa ideia de pecado foi uma ideia inventada pela igreja. Não existe pecado, a gente tem que viver do jeito que a gente quer, inclusive até institucionalizado pelas músicas que nós escutamos, né? Não, é do jeito que a vida quer, deixa a vida me levar e a vida leva eu. São programações de coisas das quais dizem que é certo aquilo que a igreja disse que era errado. Uma falácia de destruição do sistema. Nós estamos destruindo o sistema. Nós estamos... Tudo interpretação outrora já destruído na história da igreja. Como é que eles não querem construir o sistema? Eles ganham dinheiro para passar no YouTube, viu? Não é de graça, não. E o pessoal aí pensando, nós. Aí veja, quer ver uma das pistas para entender o que é uma igreja, uma seita? Geralmente uma seita diz assim: firmeza da verdade, igreja da verdade, igreja espírito em verdade. Tudo isso. Os últimos remanescentes. Por exemplo, a seita dos Mormons. Como é? A igreja de Jesus dos últimos dias. Outras não é só dele. A gente sabe, professor, a gente escutou essas pessoas, a gente deu ouvido, porque quando a gente fazia parte da Nova de Paz, ele era o dirigente da igreja e a gente via, ele era empenhado na obra. Ele era empenhado na obra. Foi ele até que levou a gente pegou os papéis, organizou tudo para a gente descer as águas. Aí pronto, aí a gente saiu, eles tinham saído de lá antes da gente, a gente ainda ficou, ainda passou mais um ano com outro dirigente. Aí quando foi agora, há pouco, se encontraram com ele, e ele tinha dito que estava fazendo curso de teologia. Aí ele perguntou, está ensinando o quê? Aí ele disse, não, eu estou em casa, não estou indo mais não, depois eu vou lá conversar com vocês. Aí veio, aí começou a debater o batismo, dizer que o batismo já não era mais necessário. Aí ele vai e procura um versículo da Bíblia. Aí ele debateu a ceia, que não era necessário cear. Que aquilo ali foi só o que Jesus fez por discípulo, foi só daquela última vez. Aí ele começou a debater tudo, começou então, a debater então, se Jesus fez... pregava. Então, quer dizer, então vamos lá, isso é até ilógico, né? Se Jesus fez aquilo por discípulo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, falou o quê? Quando a gente falava do apóstolo, aí ele dizia que também foi só para os apóstolos. Meu querido, mas isso é ser lógico. Tinha uma coisa. Eu perguntei a ele, e a ressurreição? E a ressurreição do corpo? Aí ele disse, não, a ressurreição do corpo não tem, é só o espírito que vai subir. Porque Jesus, que eu saiba, teve uma ressurreição do corpo também. Muito bem colocado, viu, irmão Deise? E assim como ele é, o veremos. 1 Coríntios 15, 51. Na verdade, vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados juntamente com ele. Ora, a incorruptibilidade não é do espírito, é do corpo. Quem diz que existe ressurreição da alma, ou qualquer coisa da alma, isso é uma ideia grega pagã. Quem é pagão é essa pessoa que está falando isso aí. Quem acreditava na questão de que só a alma acontecia a liberta do corpo eram os gregos, os pagãos. Platão e Sócrates diziam que quando a pessoa morre, a alma é liberta do corpo que escraviza na prisão. Quem é pagão é ele. E esse filho do diabo. E quando ele fala... disse que não existia diabo. Aí eu disse... E quem tentou Eva? Aí ele começou a usar a palavra dizendo que não foi a serpente, que a serpente, aquilo ali era uma armadilha da mente, aí estava como se fosse uma serpente, mas era armadilha da mente. Aí e quem tentou Jesus? Aí ele disse que também foi uma armadilha da própria mente de Jesus. Então tudo que falava, tudo que a gente perguntava, ele já tinha uma tese. Ele já tinha uma tese. Não, mas olha só. Então vamos lá. Se o diabo é uma questão da mente, como ele fala lá, né, até risível um negócio desse, né? O texto que diz claramente, que Jesus diz,
lá em Colossenses 2,14. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É uma analogia que Paulo fala, que o imperador, quando vencia outro império, levava aquela pessoa em praça pública mostrando que ganhou. Paulo está dizendo a mesma coisa, que Jesus triunfou do diabo na cruz. Se o diabo não existe, veja só, veja como é que é sem lógica. Se ele está dizendo que é uma coisa da mente de Jesus, então Jesus não é perfeito. Se Jesus não é perfeito, logo não tem salvação. Se não existe salvação, nem ressurreição da alma, como ele coloca, existe. Como é que é isso aí? Explica isso aí. Pois é, né? E outra coisa, tem que lembrar que Adão e Eva, antes da queda, eles estavam no estado de perfeição. Perfeição, exatamente. Se eles eram perfeitos, não tinham como ser enganados pela sua própria mente. Meus amigos. É verdade. A capa caiu quando ele tentou explicar Só que a gente ficou assim, né? Foi muita informação e a gente ficou muito Eu turbulento. queria... Aí quando foi no outro dia, a gente ficou mesmo. Eu mesmo fiquei me sentindo mal e eu disse, oxe, isso tá tudo errado, vou conversar com o professor. Aí, quando ele começou a conversar que tudo foi antes, tudo foi depois, tudo foi depois, quando Cristo ressuscita, que vai lá no discípulo, que diz que vai fazer discípulo e batizai-vos, tal. É quando ele diz que, quando Jesus morreu na cruz, o sangue já levou todo o pecado, e qual era mais forte? A água ou o sangue? Só que, quando Jesus já tinha derramado sangue, já tinha sido como cordeiro, e chegou lá e disse, depois disso ainda, que era fazer discípulos. Para fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi aquilo que o irmão Joel me passou. Aí, isso aí, que quando eu passei para ele, que embananou tudo, aí ficou. Aí eu disse, não, eu tô fora. Não, tá vendo você? Isso, veja só. Aí você me diz, professor, o senhor fez uma aula aí totalmente cristológica, essa aula tem tudo a ver com a nossa aula que a gente está dando de cristologia. Rapaz, a prova é isso aí. Se ele está dizendo que Jesus tem uma defectibilidade em relação ao seu pensamento de Satanás, logo ele não é perfeito. Se ele não é perfeito, ele não pode ser imolado como cordeiro, porque o cordeiro do Antigo Testamento tem que ser o quê? Para ser imolado, para Joel, o cordeiro tem que ser o quê? Perfeito. Perfeito. Não tem lógica, meus amados irmãos. É perfeito, professor. Não consegui, não. O microfone estava conseguindo abrir o microfone, não. É porque essa jogada de microfone e tal, a gente se perde um pouquinho para abrir o microfone, né? Mas veja só, tinha que ser perfeito. Pronto, meus amados irmãos, com esse pouco desse assunto aí que a gente viu, né, o presbítero Joel sabiamente deu um versículo aí que destruiu toda a desgraçaria de pensamento, né? E outra coisa, assim, meus irmãos. Eu vou ser sincero a vocês, ó, igreja, essa daí que vocês, essa comunidade eclesial que vocês citaram aí, que eu não quero nem citar o nome, inclusive eu sou professor até de uma parte de lá, né? Olha, meus irmãos, quando vem com negócio de política, quando vem com negócio de fazer voto de frequência pedindo dinheiro, meu amado irmão, quando vem colocando nomenclatura em culto, eu sou favorável a culto que tenha nome, agora culto com relação à doutrina bíblica. Culto de oração. Tem oração na Bíblia? Oração é um ponto central das doutrinas cristãs. Tranquilo. Culto, né, um culto de adoração, porque adoração tem parte bíblica, que é o culto, também tem adoração, mas um culto de domingo. Eu sou a favor de destruir todos os nomes que se dão nomenclatura, porque na época medieval não tinha nada disso. Era culto, liturgia. De acordo com o que a Bíblia disse, não tem nada de culto. A igreja primitiva nunca colocou culto de dar vitória, culto do demônio, culto do escambau. Quando acontece isso, amados irmãos, aí existe um declínio. Não porque a gente está fazendo isso para chamar membro. Meu amigo, se a cruz de Cristo e o seu sacrifício não atrai ninguém, quanto mais culto cheio de nome de porcaria. Se a cruz de Cristo não é atrativa, você está chamando pecador, você está chamando pecador, não, você está chamando pessoas vendilhões. Mas, dita essas coisas, eu espero, vamos lá,
eu espero que tenha esclarecido muita coisa aí. Eu só falei poucos pontos aqui para mostrar que essas argumentações estão todas erradas. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas coisas aí, não só em relação a isso, mas que a gente esteja sempre preparado aí para responder a essas questões. Alguma dúvida com relação ao assunto? Não. Então, vamos dar continuidade. A gente vai dar uns 15 minutinhos só para explicar Jesus como profeta. Né? Como é que Jesus é... Não, foi Jesus como profeta, foi, amados? Para explicar? Foi, professor. Falta uma parte da cristologia, né? Peraí, deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho, tá certo? Segura aí, raciocínio aí. Não, tá certo. Essa aula hoje durou mais. Pronto, a gente só vai durar mais 10 minutinhos para explicar Jesus como profeta para a gente encerrar aqui a aula, tá certo? Rapidinho. Rapidinho aqui. Tal. Deixa eu ver se é esse aqui. Rapidinho aí. Me aguentem um pouquinho aí que a gente vai. Vamos lá. Tá tudo feito aqui que eu apresentei antes, semana passada. Deixa eu ver aqui. Vou colocar isso aqui. O evangelho social não foi esse. Introdução aos verbos, não foi esse também não. Bom, então vamos lá. Não estou achando o slide aqui não, tá certo? Mas vamos voltar aqui para a nossa aula aqui. Depois eu mando para você. Eu até mandei lá no grupo, só que eu não estou conseguindo achar não. Aqui é a questão. Vamos para aqui para o nosso amigo quadro, não é isso? Para a gente ver as questões de Jesus como profeta. Na próxima aula a gente vai dar também cristologia, tá certo? Algumas coisas interessantes aí sobre essa questão de cristologia. Estou com a mão toda melada aqui do quadro. Mas está dando para ver o quadro aí, amados? Está dando aí para ver a lousa? Demora demais. Tô entendendo, irmão. Tô entendendo, professor. Tá bom aí. Deixa eu tentar apagar aqui. Eu esqueci onde está o apagador. Mas vamos lá, né? A gente viu monos, né? Unis, né? Unis, eu escrevi até em grego. Triplex. Triplex não é um tripé não, triplex de Lula não, tá certo? É as três funções de Cristo. A gente viu Jesus como rei, Jesus como sacerdote, não foi isso? E agora como profeta. Vamos lá. Pontos para se reconhecer um profeta no Antigo Testamento. Tem alguns pontos. Grant Osborne, no livro Espiral Hermenêutica, citando John Eaton, ele vai dizer o seguinte: todo profeta ele é levantado no tempo de crise. Todo profeta ele tem uma mensagem de confrontação. Todo profeta, ele depende exclusivamente de Deus, e ele tem uma mensagem de esperança futura. Vamos lá. Elias, quando foi levantado como profeta de Israel, ele foi levantado no tempo de crise, sim ou não?
Sim, Crise espiritual. Ezequiel foi levantado no tempo de crise? Sim, exílio da Babilônia. Daniel foi levantado no tempo de crise? Sim, na primeira levada do exílio da Babilônia. Fato. Os demais profetas, Isaías, que foi um profeta palaciano, tempo de crise em Judá. Amós e Oséias, tempo de crise nas 10 tribos de Israel. E o profeta Miqueias, tempo de crise entre os dois polos, entre os dois reinos. João Batista, levantado em tempo de crise? Sim, crise moral, decadência espiritual, afastamento, apostasia e esfriamento em relação a irmã Deise levantou a mão. Foi o quê, irmã? Pode falar. A gente apertou sem querer. Não tem problema não, tá certo? Mas vamos lá. Vocês estão vendo aí, tá dando para ver aqui, né? O que foi escrito aqui, né? Olha aí. Vamos lá. Jesus foi levantado no tempo de crise? Absolutamente que sim, Jesus foi levantado no tempo de crise. Uma crise moral, uma crise política. Jesus foi levantado nesse momento de tensionamento estressante, onde as pessoas não conseguiam identificar aquilo que era certo, aquilo que era errado, as pessoas estavam embevecidas pelos seus pecados. Jesus foi levantado nesse tempo de crise, para que o pessoal pudesse retornar para a lei. Crise porque identitária, porque as pessoas estavam em vários grupos sectários. Quais são os grupos sectários? Fariseus, saduceus, zelotes, herodianos, essênios e alguns sicários. Vários grupos, né, que cada um rogava para si dizendo que era o grupo fiel e remanescente. Jesus foi lá com a sua mensagem mostrando que o pessoal estava em crise. Jesus chamou a geração dele de geração perversa e corrompida. Esse tempo de crise. Todo profeta, ele tem uma mensagem de confrontação. A mensagem do profeta não é para dizer: eis que você vai receber um carro, eis que você vai prosperar, eis que vejo uma nuvem negra sobre a tua cabeça, eis que não sei o quê, em meio mundo de patavina da qual o texto não tem. O profeta, ele tem uma mensagem confrontadora. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o Rei dos Céus. Jesus disse em Mateus 4,17. Os profetas anteriores, Ezequiel, Deus disse a Ezequiel que a mensagem dele era para a boca dele ser... Opa, presbítero, já pode dizer. Ô, professor, ali em João capítulo 8, aquela mulher adulta, né? Ela vê Jesus como um profeta, né? No caso de João capítulo 4. Eu vejo que é esse profeta em Israel, porque Jesus mostra, desvenda o coração dela. Não é? Desvenda o coração dela e ela entende que Jesus é profeta, que é uma das qualidades dos profetas, né? Enxergar, Deus mostra a ele coisas que os homens normais e naturais não conseguem enxergar. Mensagem de confrontação. Você já leu Isaías capítulo 1 aqui? Amós, estou cansado das vossas festas de lua nova. Capítulo 1 de Isaías, visão do profeta Isaías. O jumento conhece o seu dono e o boi a sua manjedoura, mas o meu povo não me conhece. Miqueias capítulo 7. O que diz Miqueias capítulo 7? Estou com um figo nas questões temporãs. Eu procuro um homem e não encontro um justo. O juiz inquire e o príncipe aceita o suborno. Não podiam confiar na questão política de Israel e ele está demonstrando aquilo ali. Ele vai dizer que a situação é tão crítica, e Jesus também cita esse texto, dizendo que o pai é contra o filho, e a filha é contra a mãe, e a nora é contra a sogra, de maneira que
Os inimigos do homem são dentro da sua própria casa. Meu Deus do céu, que coisa terrível. Mensagem confrontadora. Esses profetas de meia tigela, mentirosos, pseudos crentes, bandidos eclesiásticos, maníacos, translocados, fanáticos que vêm com essa mensagem de alisamento, preenchimento de ego, são mentirosos. Desculpem assim o teor das minhas palavras, viu, irmãos? Mas depois daquele demônio lá daquele vídeo, eu estou inspirado em entregar os falsos profetas. Mas vamos lá. Confrontação. Os pulsos de hoje, como disse Leonardo Ravenhill, são um afrontamento, não é o povo, não é o Senhor. Vamos lá. Dependência exclusiva de Deus. O profeta, ele depende. Jeremias não casou porque Deus quis ele para si. Deus matou a esposa do profeta Ezequiel. Eu vou tirar a delícia dos seus olhos, Ezequiel 24, para representar a dor que estava sentindo, porque naquele mesmo ano, Jerusalém foi destruída pelos babilônicos. Profeta Elias vai para Sarepta de Tiro-Sidom. Sarepta quer dizer fornalha. Tiro-Sidom é o lugar onde morava Jezabel, é o nascedor, a sua origem. Deus leva o profeta literalmente para o inferno. Vou te mostrar uma mulher, uma viúva que vai te sustentar. Quando chega naquela ambiência, vê uma mulher e diz, traz água para mim. Ela pega e leva água para ele. 3 anos e meio sem chuva, começou iniciando. Traz um bolo de farinha para mim. O que é que a mulher disse? Eu só tenho uns cacos e vou comer esse bolo de farinha com meu filho. Eu vou morrer. Aí Deus usa o profeta. O profeta, ele passou 3 anos e meio comendo só bolo de farinha. Se somos nós, hein? Se somos nós murmuradores. Hein? Aí Deus usa o profeta, assim diz o Senhor Jeová. A farinha da panela não vai se acabar e o azeite da botija não vai cessar, até que o Senhor envie chuva sobre a terra. Que coisa, hein? Se é nos dias de hoje, Moisés, Hebreus 11, 24. Moisés, quando o homem já feito, preferiu deixar de ser chamado de filho da filha de Faraó para sofrer com os hebreus no deserto, porque considerou o opróbrio de Cristo superior às riquezas de Faraó. Hebreus 11, 8 vai dizer que Abraão não sabia para onde via, mas escutou a voz do Senhor. Salmo 40, verso 17, Davi. Eu sou pobre e necessitado, mas, Senhor, tu cuida de mim. O profeta depende de Deus e Cristo. Filipenses 2,5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que sendo Deus não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e como servo foi achado dentre os homens, e como homem foi obediente até a sua morte de cruz, e Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu nome acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre em todos os joelhos dos céus, na terra, embaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e para a glória de Deus Pai. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque deixe cada dia com o seu próprio mal. Mateus 6,34. Mateus 6, do 25 ao 33. Não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Nem com o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais importante que o mantimento. Não é o corpo mais importante que os vestidos. Olhai as aves do céu, que não semeiam, não seguem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celestial as alimentam. Não tendes vós muito mais valor do que ela? Qual de vós com toda ansiedade pode acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto aos vestidos, porque andais preocupados? Olhai os lírios do campo, como eles crescem.
Nem trabalhem nem fiam, porém vos digo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um destes. Se Deus, pois, que veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. E não andeis inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, e o vosso Pai Celestial as alimentam. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus era hipócrita, meus irmãos? Não. Se Jesus não era hipócrita, a hipocrisia é dizer uma coisa e não fazer. Jesus diz isso no Sermão da Montanha para que as pessoas dependam de Deus. Ele mesmo sendo Deus, mas na forma corpórea, você acha que ele não dependeu tanto das questões triviais, alimentação, veste e outras coisas mais, como também na sua obediência? Claro que sim, Jesus é profeta. E o outro ponto, mensagem de esperança futura. Onde é que nós vemos isso? Claro, mensagem de esperança futura. João 14, verso 1, diz o que, irmãos? Que é uma parte escatológica do sermão do nosso amado Jesus. O que é que diz lá? O que é que diz lá? João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na minha casa existem muitas moradas. Se assim não for, eu não vou teria dito. E eu vou preparar lugar, uma mensagem de esperança futura, dizendo que as coisas não se resumem na percepção horizontalizada, humana, mas as coisas, a nossa esperança é lá no céu. Bem cantor, tem um hino, né? Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda. Essa é a esperança cristã, que a nossa vida, e Jesus deixou bem claro, não se resume a uma tumba fria e gélida. Os santos que outrora já se aguardam no colar, no seio de Abraão, que estão clamando debaixo do trono de Deus por justiça, irmãos. Isso é o que nos aguarda. A mensagem de Jesus é de esperança. Oséias, Isaías, todos os outros, mesmo no tempo de crise, dependendo de Deus, na imoralidade, sempre deram a esperança de dizer que sempre vai vir melhor, mas melhor é Jesus. E depois da nossa salvação em Cristo Jesus, é o que nos espera, é o céu onde nós iremos pisar nas ruas de ouro. Andaremos vestidos de branco, beberemos da fonte da água da vida e cantaremos para sempre, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Alguma dúvida, meus irmãos, em relação a Jesus como profeta? Eu acredito que não, né? Não, professor. Alguém quer falar alguma coisa, quer acrescentar, está com alguma dúvida? Eu tive que falar no primeiro momento essa questão do que aconteceu, irmãos, porque eu não posso... Eu cito Calvino nisso. Calvino dizia o seguinte: é impossível um cão ficar calado enquanto ele vê o seu dono sendo atacado. Eu sou um cão diante de Deus, eu não posso ficar calado vendo tais heresias que podem trazer, né, dubiedade de pensamento no coração dos irmãos. Né? E a gente desmascarou esse demônio, isso é um demônio, tá certo? Travestido de pessoa, isso é um filho do diabo, vagabundo, canalha, maldito. Todas as imprecações do Antigo Testamento são poucas as pessoas que deturbam a palavra de Deus. Né? É o profeta... Eu não lembro, mas tem um dos profetas... É a voz, meu Deus. Eu não lembro agora. Mas ele diz que o povo de Deus, a adoração dele é como esterco, literalmente bosta, fezes. Não mede a palavra. Não existe catolicidade, meu irmão Fernando Brito. Não existe vínculo afetivo com canalha, com mentiroso. Quando Policarpo viu, qual é o nome daquele demônio lá do primeiro século, que eu me esqueci o nome dele, é um herege. Marcião. Quando Policarpo viu Marcião em Roma, e Marcião chegou perto de Policarpo e disse:
Você conhece com quem você está falando? Ele disse, eu sei. Você é o primogênito de Satanás. Não dosimetrou a palavra. Nós não devemos dosimetrar a palavra, irmãos. Tá certo assim? Muito obrigado, meus irmãos, pela atenção que vocês me deram aqui. Fernando e os demais, o irmão Ronaldo hoje, o irmão Osmério, que ficaram um pouco calados hoje.